Olá, começa aqui mais um Juca Kfouri Entrevista na sua TVT. Hoje com uma conversa que não podia ser mais atual diante do que acontece no Oriente Médio. Eu vou conversar com a professora Arlene Klemecha, professora de Línguas Orientais na Universidade de São Paulo e também é diretora do Centro de Estudos Palestinos. Nada mais adequado, é claro, do que conversar com a professora Arlene diante do que nós estamos assistindo no Oriente Médio. E eu queria começar, professora Arlene, lhe fazendo uma pergunta que eu sei, eu imagino qual seja a resposta, mas eu sou obrigado a lhe fazer. Nós nunca vamos ver paz no Oriente Médio? Juca, antes de mais nada, obrigada pelo convite, é um prazer participar desse programa, ter essa conversa. Pois é, essa pergunta é quase um soco no estômago, porque a gente parece que não sai dessa situação há décadas e décadas, a pergunta permanece sempre essa. E ainda por cima, com a perspectiva sempre de uma crise maior do que há precedente. Agora, eu queria só trazer um elemento aqui. A paz, a falta de paz não é só no Oriente Médio, né? Esse conflito não está restrito ao Oriente Médio e ele atinge ramificações que se estendem mundo afora e dentro da própria sociedade americana. Aliás, dentro da própria sociedade americana, não sei se a senhora leu hoje um artigo do Greenwald, na Folha de São Paulo, dizendo que a sociedade estadunidense está por aqui com o apoio do governo dos Estados Unidos em relação a Israel, que apenas aqueles que têm mais de 50 anos ainda se mantêm apoiando Israel, que a juventude está contra, até quem atribua a derrota do Biden ao fato dele ter apoiado Israel quando fez o que fez em Gaza. Isso faz algum sentido para a senhora? Claro, faz todo sentido, porque a sociedade americana, os jovens principalmente, que não vêm de um pós-Segunda Guerra Mundial, com toda a instrumentalização e a culpa mundial pelo Holocausto, como isso fica mais longe, por mais que se tente sempre, por parte do establishment sionista israelense, recozinhar e utilizar essa narrativa, e o fazem definitivamente, mas os horrores da guerra em Gaza, o horror do genocídio, realmente virou uma chave na sociedade americana, né, que se vê como responsável por isso foi o seu governo, né, o governo anterior Biden, e agora com Trump a situação piorando. E de fato, Biden perdeu muitos votos na medida em que, né, o seu partido, os democratas, né, perderam tantos votos na medida em que não pararam o genocídio e, pelo contrário, colaboraram, armaram, enfim, foram partícipes, e essa conta ainda vai chegar. Bom, é o que se espera, mas para a sociedade americana ela existe, ela é muito palpável, e tem ainda muitos indícios de que o AIPAC, que é aquele lobby sionista dentro dos Estados Unidos, tão poderoso no financiamento de candidatos às eleições americanas, né, de ponta a ponta dos Estados Unidos, o AIPAC está perdendo o seu espaço, né? Tem muitos candidatos agora que simplesmente não querem, porque dizer que tem relação com o AIPAC pega mal. Então não é uma questão de deixar de apoiar Israel porque é alguma questão judaica. Não, é muito objetivo. Houve um genocídio, esse genocídio não acabou, Israel está envolvendo os Estados Unidos em guerras sem fim, os Estados Unidos estão se envolvendo porque as suas lideranças assim querem, e a população está cansada disso e está vendo a crise econômica bater às suas portas de maneira fortíssima dentro do país, toda uma juventude que está com dívidas enormes, né, porque terminam os estudos endividados nos Estados Unidos por causa dos preços das universidades naquele país, que ainda estão sendo perseguidos por manifestarem suas posições contra o genocídio, que agora tem que enfrentar nas ruas de muitas cidades uma polícia miliciana, que é essa polícia do ICE, né, essas forças do ICE. Então, tem uma situação dentro dos Estados Unidos de
cansaço, e ainda Trump, que venceu numa plataforma política dizendo que não iria continuar promovendo guerras infindáveis no Oriente Médio. E ele está entrando numa guerra que, se a guerra do Iraque foi criticável, e criticável pelo próprio Trump, que usou isso na sua plataforma política eleitoral, a guerra ao Irã promete ser infinitamente pior, porque o Irã não é o Iraque. O Irã é 4 vezes o Iraque em termos de potência, de numérica, de tamanho, de história, de sociedade, de importância. E os Estados Unidos não sabem o que estão fazendo lá dentro. Não tem um objetivo claro. Não sabem como vão sair, não sabem como que isso vai terminar. Então, a população americana castigada no seu dia a dia, na sua situação econômica, financeira, de moradia, de estudos, de tudo mais, e ainda com tanta repressão interna agora com o ICE, e tudo isso que o governo Trump está trazendo, está dizendo, olha, não queremos AIPAC, não queremos guerras infindáveis fora do país, não queremos um presidente entrando em guerra sem consultar o Congresso. E agora vamos ver como que isso vai refletir, claro, nas eleições de meio termo do próximas. Professora Arlene Clemecha, imagino que a senhora tenha visto o que até virou meme nas redes, dizendo que coisa curiosa, todas as vezes que os Estados Unidos invadem um país para instalar um regime democrático, encontra petróleo. Que coincidência! É isto? Pois é, né? E Venezuela, aqui nosso vizinho também que o diga, quer dizer, foi o primeiro da fila, né? Começou com todos os ataques a barcos completamente injustificados, sem qualquer comprovação, e mesmo que fossem traficantes, esses barcos, esses supostos traficantes não podem ser eliminados, simplesmente tem que ser presos, julgados, seja o que for, você não pode eliminar um suspeito dessa forma, e depois Maduro removido, país petrolífero, produtor de petróleo, e agora o Irã. Agora, veja, além do elemento petróleo, a gente tem que levar em consideração que há um duplo cálculo aqui, né? Tem o cálculo norte-americano, né? Hegemonia mundial, não perder seu espaço, pelo menos no continente americano, ascensão da China, a Rússia, como que. A ascensão da Rússia não, mas a ascensão da China, o papel da Rússia, como que ele vai se posicionar no mundo dentro dessa configuração. E tem o fator Israel, que tem os seus interesses próprios, não são interesses norte-americanos, mas há uma convergência histórica entre política israelense e norte-americana e o entendimento dentro do establishment norte-americano de que é importante ter esse aliado na região, é importante apoiar Israel, é importante a existência de Israel para a fragmentação, para o enfraquecimento, balcanização, para a exploração do petróleo. Então, esses dois elementos, né, que são, digamos, uma intervenção direta para a exploração de petróleo, poderia ser muito mais simples, e apoiar os interesses de um aliado que joga a seu favor na região e cujos interesses, na verdade, muitas vezes vão além do que são os interesses mais palpáveis norte-americanos, né? Israel realmente joga com o enfraquecimento dos países ao redor para a expansão das suas fronteiras. E Netanyahu vê essa como uma grande oportunidade, esse momento. Então, a senhora fez referência, é inevitável que se faça, à Venezuela. Nós que lidamos com jornalismo e com audiências, percebemos o seguinte: aparentemente, a questão venezuelana, pela proximidade, por tudo, atrai muito mais atenção no Brasil do que está atraindo um episódio ainda pior do que o que os americanos fizeram em Caracas. A senhora diria que isto ainda, nesta época que qualquer crítica a Israel é tratada como antissemitismo, né, que é a velha arma dos sionistas, a senhora acha que esse interesse ainda menor do que acontece em relação a um país vizinho tem a ver mais com a proximidade ou mais com a chamada islamofobia? Veja, primeiro pode me chamar de você, por favor, Juca. Tá bom. Há
o interesse... São duas dimensões, né? De fato, no nosso continente, o Brasil teve, na última década, pelo menos, um interesse muito pequeno pelo seu entorno. Né? Poderia ser maior, poderia ter um envolvimento maior pelo seu entorno, o tamanho do Brasil no continente. Então, é considerado e é vista, e a gente entende que a estabilidade do continente é muito importante para o Brasil e que possivelmente o Brasil não esteja exercendo a liderança em termos de mediador, promotor de diálogo, aquele capaz de colocar freio em crises, que poderia e talvez fosse realmente interessante que fizesse. Então, é muito justificável ver uma falta de engajamento do Brasil na região, dado o risco que essa região está sofrendo agora com o governo Trump, um risco muito maior do que jamais teve nos últimos anos. Né? O governo Trump aberta e declaradamente diz que quer restabelecer sua hegemonia no continente americano, de norte a sul. Então, essa crise na Venezuela, o que vai acontecer com Cuba, são fundamentais para o Brasil. Né? É a nossa região. Agora, se a islamofobia joga um papel no Oriente Médio em atrair atenção para aquela região, a islamofobia joga um papel na justificação, na facilitação para a opinião pública aos ataques ao Oriente Médio. Então, a opinião pública mundial, e no Brasil inclusive, setores imensos dela, não vou generalizar, aceitam muito mais que se ataque o Oriente Médio em geral e acham justificável, e acham normal, e acham que esse governo iraniano, por ser um governo autoritário, um governo islâmico, xiita, precisa ser derrubado a qualquer custo, mesmo sem qualquer indício de que o Irã estivesse à beira de atacar qualquer país, porque de fato não estava. Né? Então, a islamofobia tem um papel muito importante na configuração de um clima, de um entendimento, de uma aceitação da opinião pública em relação a ataques contra o Oriente Médio. Sem sombra de dúvida. Né? Se gera mais interesse por causa da islamofobia, não iria exatamente por aí. Eu acho que o papel da islamofobia termina ali onde eu mencionei, que o interesse que existe em relação à crise no Oriente Médio, parte é por causa realmente do seu papel potencial de muitos desdobramentos muito amplos. Né? A gente está falando realmente de uma região que está há 60, 70 anos, ou desde a Segunda Guerra Mundial, no centro da conflitividade mundial. Então, também não acho estranho que os olhares se voltem tanto para o Oriente Médio, mas se é para falar em olhares no Oriente Médio, aqui tem um elemento importante, né, Juca? Que Trump também lança um ataque ao Irã, né, que era, digamos, aquele país que faltava atacar na sua lógica de dominação regional junto com Netanyahu, no momento em que a mídia americana só falava do Epstein Files, né, dos arquivos que incriminam dezenas e centenas de políticos norte-americanos e que, curiosamente, sumiram os indícios em relação às acusações contra ele, né, de abuso de menor. Então, sem dúvida, tem um jogo de imagens, de mensagens, de ocultação, de narrativas muito forte. E eu acho bem interessante, como você propôs, a gente delimitar cada uma delas. E aí, ingredientes todos, obviamente misturados com os arquivos Epstein, a gente viu os Estados Unidos simulando uma negociação como se quisessem distrair o governo do Irã para fazer o ataque da maneira como foi feito por Israel e pelos Estados Unidos, não é isso? Exatamente. E o ministro das Relações Exteriores de Oman ficou perplexo, para não dizer furioso, né? Porque ele, de fato, estava anunciando, na véspera do ataque, né, a negociação que Oman mediava e sediava estava à beira de trazer um acordo histórico, muito melhor do que o acordo que os Estados Unidos tiveram durante todo um período, né, negociado pelo presidente Obama, pela sua equipe, e que era um acordo que simplesmente, no qual Irã estava dizendo que iria abrir mão de qualquer enriquecimento e das reservas de urânio enriquecido, inclusive abrindo mão do seu programa de urânio enriquecido para fins civis. Então, o governo iraniano sinalizou, assegurou que iria
abrir mão de todo e qualquer enriquecimento de urânio no país. Há muito tempo que o governo fala que não quer, que não vai produzir a bomba atômica, emitiu fatwa, ou seja, diretrizes islâmicas, né, jurídicas, para dizer que não vai e que é contra a bomba atômica, assim por diante. Aí o mundo não acreditava, etc. Né? Aí veio o acordo JCPOA da era Obama, do qual Trump se retirou os Estados Unidos dele, e aumentou a retórica que Netanyahu vem insuflando há 3 décadas, de que o Irã está à beira, sempre à beira de ter uma arma nuclear, sempre à beira. E quando ele garante que não está à beira, que não estará à beira, atacam. Ignoram o ministro das Relações Exteriores do Oman e atacam o Irã. Ou seja, é muita mentira, é muita mentira. E por isso que uma audiência que aconteceu de ontem, foi hoje, nos Estados Unidos, com senadores, para que se explicasse essa guerra, que não consultou o Congresso norte-americano, tantos saíram perplexos, dizendo, olha, é uma guerra que está sendo, mais uma vez, construída em cima de mentiras e que, mais uma vez, não tem o apoio do Congresso e que, mais uma vez, os Estados Unidos não têm a menor ideia de como vão parar ou sair dela. Eu vou fazer um breve intervalo e já volto com a professora Arlene Clemesa. Eu converso com a professora de Letras Orientais da USP, com a diretora do Centro de Estudos Palestinos, a professora Arlene Clemesa. Professora Arlene, você fez referência à questão da bomba atômica, da potência nuclear. Muito bem. A gente olha para o mundo hoje e vê que apenas 4 países que, digamos, não têm relações boas com os Estados Unidos, a China, a Rússia, o Paquistão e a Coreia do Norte, só essas 4 de 9 têm a chamada bomba nuclear. Eu lhe pergunto, se você fosse a presidenta do Brasil, como é o senhor Luiz Inácio, ou se fosse a presidenta do México, como é Cláudia, lá na América do Norte, você dormiria tranquila? Ou você temeria que era possível que durante a madrugada soldados estadunidenses entrassem no seu quarto e te sequestrassem? Ou pior do que isso, não sei se é pior, que enquanto você dormisse ou estivesse tomando banho, um míssil entrasse no seu banheiro e te mandasse para os ares? Honestamente, não estou fazendo nenhum drama. Eu me coloco hoje, às vezes eu penso no Lula, eu falo, como é que ele vai dormir no Palácio da Alvorada? Será que ele dorme tranquilo? Como é que você vê isso? Não, eu não dormiria tranquila de forma alguma, porque nós estamos vendo uma normalização, uma aceitação mundial de iniciativas completamente fora da norma, fora do sistema mundial, fora da lei internacional, fora de qualquer coisa aceitável. E o mundo está aceitando ação após ação. Veja, nós vimos isso muito claramente em relação à ocupação israelense dos territórios palestinos. Israel, historicamente, por décadas e décadas, na sua ocupação dos territórios palestinos, vem agindo dessa forma. A cada vez, o tempo passa e as ações sempre avançam um pouco mais. E ela testa, ela vê o que o mundo aceita, né? Então, assassinato dirigido de pessoas contra quem não tem, nem que houvesse uma acusação, teria que prender, julgar, né? Mas assim, assassinatos dirigidos, demolição de casas, violências de todo tipo. Então, sempre avançam testando o limite da opinião pública, da reação mundial, da lei internacional, dos organismos, da ONU e assim por diante. E quando não tem reação, a linha avança. Né? E o limite avança. Bom, depois vimos também nas guerras americanas no Oriente Médio também isso daí. Quer dizer, os Estados Unidos saíram do Afeganistão, nessa retirada que Trump, desastrosa que ele promoveu, bombardeando uma casa de um civil que não tinha nada com nada. Né? Ou seja, mesmo na saída,
fizeram um assassinato dirigido. Né? Depois, em relação a lideranças também. Veja, isso não é de hoje que contraria completamente as normas estabelecidas desde o final da Segunda Guerra Mundial, inclusive por obra dos tribunais de Nuremberg. Então, e o maior de todos esses crimes, qual que é na lei internacional? É o crime de agressão. Ou seja, começar um conflito sem uma ameaça iminente, sem uma aprovação do Conselho de Segurança, né, que por si próprio já é complicado esse Conselho de Segurança, né, na mão de poucos países, mas isso é um crime, e é o maior de todos, o crime de agressão, e ele está sendo simplesmente normalizado. Né? O Conselho de Segurança se reuniu com o ataque americano ao Irã, adiantou alguma coisa, fez alguma coisa, mudou alguma coisa? Né? Não, passa desapercebido, porque não tem diferença, não faz diferença no mundo. E o que está sendo estabelecido é a lei do mais forte. E nessa lei do mais forte, inclusive, sequestros e assassinatos dirigidos de líderes de países. Não é só de pessoas acusadas de serem traficantes de drogas sem prova, mas das próprias lideranças de países ao redor do Oriente Médio, isso já é antigo. Agora, na América Latina. Então, é realmente preocupante. Não, eu não dormiria sossegada se eu estivesse na pele do Lula, se eu estivesse na pele da Cláudia Sheinberg, eu não dormiria sossegada de jeito nenhum. Né? E eu acho que, e me preocupa muito toda vez que eu acordo e penso que nós temos mais 3 anos desse eu não sei que adjetivo utilizar, porque não vem nem ao caso adjetivá-lo, mas desse presidente que está à frente da maior potência militar mundial, que são os Estados Unidos. Eu lhe fiz uma pergunta pessoal, caso você fosse presidenta do Brasil, vou fazer outra pessoal. Você viveria bem no Irã? Você? Eu tive 3 vezes no Irã. Tá? O Irã é um país, assim, e realmente me dói muito ver o que está acontecendo com a população e com o país. É um país maravilhoso, Juca. É um país milenar, tem uma cultura rica, vasta, e não é uma cultura no museu, a cultura nas ruas. Né? E a população é orgulhosa dessa cultura, é orgulhosa da sua história, é um país rico. Né? É um país adorável. Eu passei momentos magníficos no Irã, né? Realmente deslumbrada com a vivacidade, a alegria, a hospitalidade das pessoas, com tudo isso. Dizer que é fácil viver num regime repressivo como o iraniano? Não. Eu talvez não conseguisse viver no Irã, dentro de um governo repressivo, teocrático, islâmico. Eu estaria certamente do lado das pessoas manifestando nas ruas, pela conquista de direitos humanos, de liberdades e assim por diante. Também não vou estigmatizar dizendo que a mulher iraniana é a mulher mais oprimida do mundo, não. Tem outras opressões no mundo afora que são tão ruins quanto, sabe? A gente não pode fazer essas comparações e nem pegar essa via da estigmatização. Então, provavelmente não fosse fácil, não, para mim morar no Irã. Não seria fácil para mim, né? Eu não moraria com muita facilidade no Irã. Pior seria na Arábia Saudita, para falar em termos de países, né? Realmente as restrições ali são piores, a sociedade muito menos rica e pujante, plural, sabe, do que no Irã. Mas é possível. Eu poderia, por exemplo, passar um período como professora numa universidade. Seria possível. Eu tenho colegas nessa situação, enfrentam dificuldades, enfrentam repressões, mas tem todo um país. É uma sociedade diversa, é uma sociedade vasta, tem uma pluralidade de posições, intenções, etc, etc. E sim, seria possível viver, né? Devo dizer que nos últimos anos, desde a Revolução das Mulheres, mais recentemente, a situação ficou mais repressiva no Irã, contra a população interna. Né? Eu senti, né, as 3 vezes que eu fui para o Irã, cada vez eu vi uma realidade. Né? Mas ainda é possível. A gente não está falando de uma ditadura sem nenhuma brecha, sem espaços da sociedade, não. Tem uma produção cultural, tem uma produção cinematográfica, tem universidades importantes. As mulheres nas universidades, em postos de professor, né, de acadêmicos, de professores. Então, aliás, as mulheres estão muito inseridas na economia e na intelectualidade do país. Mas veja, Juca, também a gente sabe que a diáspora iraniana é grande. Porque, de fato, o regime é repressivo. E estão lutando contra esse regime repressivo há muito tempo.
à Bom, sociedade. obviamente, nenhum outro país tem algum direito em intervir nisso. Os iranianos que resolvam os seus problemas. Isso me parece de uma obviedade. Mas eu lhe fiz essa pergunta porque aqui desse lado do mundo, obviamente, né, a figura do Ayatollah Khamenei é diabolizada, né, como se, bom, nos livramos do diabo. Na verdade, não nos livramos de nada, porque a linha de sucessão deve seguir, né? Fala-se no filho dele, né? Como eventual sucessor. Quer dizer, de novo, não vai se resolver coisa alguma, né? Como não se resolve na Venezuela, né? Sim, de fato, o filho dele já era cotado há muito tempo, né? Porque ele o Khamenei já era velho, doente, tinha um câncer e tudo mais. Então, o filho dele já era cotado e já tinha enormes resistências ao nome do filho, que é linha dura. Né? Muito próximo, ele era muito próximo do Ahmadinejad, ele é muito próximo dos Basij e da Guarda Revolucionária, né? O seu braço interno muito repressivo, os Basij. Então é um sujeito que tem sua própria oposição interna e, tragicamente, depois que o pai foi assassinado, aumentam as chances dele, na verdade, porque o pai, a gente tem que entender isso, foi martirizado. O pai sabia que ele seria assassinado, não se escondeu. E ele sabe, Khamenei era o líder espiritual do Islã xiita, não é o líder do Irã. Né? Ele é um líder espiritual de vastas populações pelo Oriente Médio e pelo mundo afora. E ele sabe o poder do martírio na tradição iraniana. Então, o martírio dele foi possivelmente um dos grandes, possivelmente não, foi certamente um dos grandes, possivelmente o segundo maior martírio na história do Islã xiita, desde o martírio do neto do profeta, Hossein, que deu origem, que consolidou o xiismo no ano 680, sabe? Não é pouco a simbologia desse martírio. Na verdade, os Estados Unidos fizeram um favor ao Khamenei, matando ele, porque ele ia morrer em breve. E agora ele morreu como herói. Isso pode, sim, simplesmente fortalecer a ala conservadora, a linha dura, dentro do Irã, que, por hora, vai conseguir, de fato, juntar as forças para tentar lutar contra esse ataque externo. Nada como um ataque externo para fortalecer o que há de mais reacionário dentro de um país. Então, quando essas narrativas, mundo afora, na mídia, nas mídias sociais, essas bobagens que estão dizendo de que isso é para promover uma revolução democrática e uma transição democrática liberal dentro do Irã, isso não ajuda a população iraniana. Os meus amigos, cineastas, acadêmicos, sociedade civil que está ali, não estão sendo ajudados por isso, pelo contrário, podem estar morrendo, né? E não vão conseguir se organizar para lutar por direitos políticos democráticos dentro do país, debaixo de bomba israelense e norte-americana. É a pior viagem, é a pior narrativa falsa e perversa, mais do que falsa, é perversa essa narrativa. Né? E outra coisa, essas pessoas não perceberam, Juca, essa guerra, ela não está restrita ao Irã. Você fez referência ao cinema iraniano. Eu estou querendo lembrar aqui, e não estou conseguindo, até concorre ao Oscar. Qual é o título desse filme, que é magnífico? Você diz o filme do Panahi que concorre em... Melhor filme estrangeiro. Como? Ai, meu Deus. Eu daqui a pouco lembro o nome. Pois é, está aí uma falha minha, que a falta de tempo, eu não assisti esse filme. O filme é imperdível. O filme é imperdível. A Isa vai me ajudar, me manda daqui a pouco o nome do filme. Porque eu quero que você que nos vê vá ao cinema e veja este filme, que é de um diretor premiadíssimo, de oposição. O roteirista dele foi preso por causa do filme. Né? Quer dizer, não é um filme que passa pano para o governo iraniano, mas é um cinema de primeiríssima qualidade. Professor Arene, me diga uma coisa. Então, o povo, boa parte do povo iraniano esteve nas ruas protestando contra a inflação, contra o desabastecimento, contra uma série de coisas. Né? Quer dizer, além das questões democráticas e direitos humanos, existem questões econômicas hoje no Irã. Em que medida
essas questões econômicas, em última análise, têm a ver com o bloqueio que o Irã é submetido, a exemplo do que acontece com Cuba? Tem toda a relação, quer dizer, o país, como eu estava dizendo, é rico, né? Tem todo o setor agrícola, do petróleo, gás, então é um país com todas as possibilidades de ter, né, um florescimento econômico, uma economia, pelo menos, né, normal, e ela vem sendo muito castigada, essa economia, pelas sanções, né, norte-americanas, levando realmente o Irã, inclusive, a vender petróleo relativamente barato para a China. É o que tem salvado o Irã, na verdade, são as compras de petróleo da China. A população, claro que fica muito castigada, porque nessa situação a mais castigada é a população, mais do que, digamos, o governo, é a população que sofre todas essas sanções. Então, sim, o paralelo com Cuba é perfeito, né? É o que está acontecendo com o Irã. E aí tem ainda um duplo efeito, né, Juca? Porque o fato do governo iraniano ser um governo inimigo dos Estados Unidos e seus aliados, também, ao mesmo tempo, fez com que o Irã tivesse que investir muito, né, esse governo, no seu projeto militar. Isso drena recursos do país. Então, além de todas as sanções, tem os recursos que são drenados para a construção de todos os mísseis, drones, e tudo mais. Veja só a consequência disso para a população. Dentro do Irã, todo mundo sabe que não se deve pegar avião, da aviação civil iraniana dentro do país, para ir de uma cidade para outra. E olha que o país é grande. Quando eu ia viajar de uma cidade para outra, as pessoas falam assim, olha, não vai de avião, sabe? Pega uma van, pega um carro, mas não vai de avião, porque os aviões iranianos da aviação civil são precários. Não tem investimento, não tem recursos. É tudo drenado, tudo que sobra depois de uma economia castigada pelas sanções é drenado para o programa militar, para o país conseguir justamente responder um momento como esse. E agora o Irã está colocando em ação aquilo para o qual ele se preparou todo esse tempo e está realizando uma guerra de fricção, uma guerra que pode ser, e que ele está planejando para ser muito prolongada, de tentar exaurir os recursos de defesa dos norte-americanos, que são aqueles que abastecem toda a região do Oriente Médio. Ou seja, baterias antiaéreas e tudo isso, que são caríssimas. Então, se um míssil é caro, a bateria antiaérea é 10 vezes mais cara que o míssil. O que me obriga a te fazer uma outra pergunta, não sem antes dizer, foi apenas um acidente, é o nome do filme. Procure e veja que vale a pena. É a história de um militante de esquerda que acha que encontrou o cara que o torturou e prende esse cara. E o filme todo transcorre com esta dúvida no ar. Prendeu o torturador mesmo ou não? Ou cometeu um equívoco? É magnífico o filme. Professor Arlene, me diga uma coisa. Neste imbróglio todo, como era inevitável, o Irã está retaliando aqueles países que lhes fazem fronteira e que, de alguma maneira, abrigam, né, forças estadunidenses. Então, é bomba no Catar, é bomba nos Emirados Árabes. Eu lhe pergunto, isto vai acabar refletindo num reforço das relações dos norte-americanos com esses países ou, ao contrário, as sociedades desses países dirão aos seus governantes, epá, estamos aqui na boa, paraísos turísticos, Dubai, Abu Dhabi, Doha, agora estamos tomando bomba na cabeça por culpa de um problema que não é nosso. Para com isso, põe esses americanos para fora. Como é que você vê que isso vai se desenvolver? Bom, tudo vai depender de cada país, né, e do grau de envolvimento de cada um desses países com os norte-americanos e israelenses. Por exemplo, bom, para pegar um exemplo fácil, no Bahrein. Bahrein tem uma população, é um país pequenininho, com base norte-americana, e uma população 80% xiita que está revoltada
com a utilização de base norte-americana no Bahrein para atacar o Irã. Então, essa população xiita do Bahrein, ela historicamente, ela é reprimida, ela tem suas diferenças com o governo que é sunita, não vou dizer que seja de origem religiosa, mas isso joga em termos sociais, portanto, a instabilidade dentro do Bahrein é um barrilzinho de pólvora ali. Emirados Árabes Unidos são aliados intrínsecos, assim, tem uma relação muito forte com Israel, com os Estados Unidos, estão abalados naquela ideia de que somos um oásis de calma nessa região conflituosa. Então isso foi abalado e também, veja só, o Irã não está querendo simplesmente abalar o bem-estar, não, ele está atacando cidades industriais e de refinarias, né? Então ele está atacando alvos econômicos ligados ao gás natural e ao petróleo na região, é isso que ele está fazendo. E forçando esses países a colocar em ação essas defesas antiaéreas e testar até onde os Estados Unidos vão defendê-los. Porque, veja, muito pode acontecer aí. Por exemplo, até agora, Bahrein conseguiu, Emirados Árabes Unidos conseguiram interceptar 94,5% dos mísseis e drones iranianos enviados. É uma taxa alta. A questão que fica é até quando? E quando começarem a exaurir as suas defesas antiaéreas, vão receber novas dos Estados Unidos? Ou será que os Estados Unidos, não tendo tanto arsenal à disposição, vai mandar para Israel e não vai mandar para os Emirados ou para a Arábia Saudita? Então, a resposta dos Estados Unidos a esses ataques de países que são aliados deles, mas podem não ser o aliado preferencial numa situação em que vão ter que medir para quem é que vão defender mais, isso pode colocar assim, isso pode estremecer relações. Mas eu acho que isso aí vai acontecer país a país, não vai ser algo geral, né? O que, infelizmente, eu temo é que, por exemplo, existe uma tensão histórica do Islã sunita em relação ao xiita, né? As linhas de conflitividade não passam pela divisão sunita-xiita, mas essa tensão histórica ela pode jogar num momento desses, então gerando maiores desconfianças de países e governos sunitas e de monarquias sunitas em relação ao país xiita. Existe uma desconfiança, sabe, Juca, na sociedade sunita em relação ao xiismo. Isso é histórico, né? É algo que você não pode generalizar, mas você tem que levar em consideração. Então, uma situação dessas, e o Irã não está atacando esses países como inimigos deles, está atacando esses países com objetivos claros de degradar a economia mundial, a economia regional e as bases americanas, né? Então, mas isso pode sim levar ao envolvimento da região toda, aumentar essa desconfiança que sempre jogou dentro da relação sunita-xiita, vir por água abaixo a normalização que a China tinha promovido entre o Irã e a Arábia Saudita, que foi tão promissora, né, para criar estabilidade na região há pouco tempo atrás, 2 anos atrás, essa normalização aconteceu. Então, é tudo a ser estudado e visto país a país. Bom, sem se dizer que sempre há o risco do seguinte, porque, por exemplo, de fato, o Irã tem mirado nas bases americanas, nas instalações militares, mas, de repente, um hotel de luxo foi atingido. Pode ter sido um erro, porque erra-se, sem dúvida. Pode ter sido também de propósito, feito por Israel ou pelos Estados Unidos, para revoltar a população. Também se faz isso na guerra. A gente já volta. Eu converso com a professora Arlene Clemecha, que é professora de Letras Orientais na Universidade de São Paulo e também é diretora do Centro de Estudos Palestinos. Professora Arlene, eu não sei em que medida já aconteceu com você, eu sei o quanto já acontece, por exemplo, com o jornalista Breno Altman, judeu, e sei o que acontece
comigo, descendente de libaneses, porque denuncio Netanyahu como um dos maiores terroristas da atualidade, denuncio o sionismo e, evidentemente, fico horrorizado com o que se fez, com o que se faz em Gaza, com o que se faz na Palestina. E aí sou chamado de antissemita. Em que medida nós somos capazes de mostrar à opinião pública que antisionismo não tem nada a ver com antissemitismo? Quando eu vejo até uma figura como esse jornalista Pedro Doria fazendo esta confusão de propósito, eu confesso para você que eu fico, além de perplexo e irritado, eu fico desanimado, dizendo, mas não é possível tanta desonestidade intelectual. Como fazer, você que vive na academia? Juca, educar, 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 educar. É o que a gente tem que fazer, sabe? Porque, e tem alguns sinais de desesperança, mas tem alguns sinais também positivos, como justamente o que aconteceu, o que está acontecendo na juventude norte-americana, o descrédito que o AIPAC tem hoje, que é um dos grandes promotores dessa narrativa de antisionismo igual antissemitismo. Quando a gente estuda essa narrativa, a origem dela, a gente vê como ela é propositalmente fomentada, veiculada, imposta por lobby, é política pura, e política do mais baixo nível, ou seja, favores trocados, realmente desesperador. Mas veja, a gente também pode olhar pelo lado positivo, justamente as redes sociais. Quem trabalha com rede social, tem algumas pesquisas que dizem que, olha, não tem um tema mais falado desde 2023, por motivos tristes, né, o genocídio, do que o tema da Palestina, e uma conotação, um viés, né, um enfoque que é de denúncia desse ataque israelense. Então, tem todo um povo aí, toda uma juventude que não aceita essa confusão entre antisionismo e antissemitismo. Ao mesmo tempo, Juca, a gente também precisa estar atento para quando o anti-sionismo acontece de transbordar num antissemitismo, porque acontece. Então, a gente que educa, ao mesmo tempo em que a gente tem que mostrar que são duas coisas absolutamente diferentes e que a confusão, a conflação entre os dois é proposital para proteger Israel de toda e qualquer crítica, e ela opera de um jeito muito tortuoso, muito ardiloso, tá? E talvez em algum programa a gente possa até falar, eu com prazer explico isso daí, mas aliás eu recomendo um autor, procurem entrevistas e artigos de Neve Gordon, ele explica brilhantemente esse trabalho feito pelo establishment sionista de promoção dessa confusão, né? Ao mesmo tempo, Neve Gordon, Neve, Neve Gordon, é um acadêmico israelense na Inglaterra, aliás, se exilou de Israel e mora em Londres. Ao mesmo tempo, quando acontece de uma oposição, né, que vira realmente algo tão visceral contra, né, os crimes israelenses, porque são bárbaros, né, em relação aos palestinos, quando aquilo transborda para uma generalização de contra-judeus, ou de ver esses crimes como reflexo de algum judaísmo, tradição, judeidade ou coisa do tipo, isso tem que parar na hora. Né? E a gente tem que esclarecer e denunciar na hora que isso é indevido, que é um transbordamento indevido. Né? Juca, se me permite uma referência histórica que me veio à mente agora, muito rápida. Leon Trotsky, que era judeu e foi uma das lideranças da Revolução Russa, exilado no México, foi entrevistado por um grupo judeu norte-americano e acusaram-no de receber dinheiro de judeus americanos. Década de 30. Ele respondeu o seguinte: olha, não recebi, mas se eu tivesse recebido, para o meu movimento político, cujo objetivo é prevenir a Segunda Guerra Mundial, denunciar a opressão, etc., etc., eu ia aceitar.
porque eles têm a obrigação, teriam a obrigação de entender quem é que está realmente trabalhando contra o antissemitismo, né? Que estava sendo promovido por Hitler, que estava sendo aceito por países mundo afora, né? Claro. Então, e aí ele termina dizendo mais, diz o seguinte, porque a nova os crimes, melhor, ele disse na década de 30, os crimes que já estavam sendo cometidos pelo movimento colonialista de ocupação sionista, que ainda não era Israel, porque ainda não existia, bom, em alguma configuração futura, aquilo pode reverter contra os judeus americanos, que podem ser culpados pelo que está acontecendo em Israel, pelo que o sionismo está fazendo em Israel. Tá? Eu digo sempre isso. Eu digo sempre isso, professora. Ninguém trabalha contra a imagem de Israel tanto quanto Netanyahu. Exatamente. E seu exército terrorista, mas não há dúvida, não há dúvida. Exato, Né? Porque por mais que a gente se horrorize com o que o Hamas fez, e eu me horrorizo, a reação desproporcional e o avanço em nome de uma prática genocida não pode fazer bem à imagem de Israel. Ainda mais quando a gente sabe que ele depende da continuidade dessa guerra para não ser deposto e eventualmente preso por corrupção. Mas eu queria que você, sem querer te botar em nenhuma saia justa, mas te botando, às vezes a gente se bota e acha que os outros têm obrigação de se botar. Não tem. Mas, de repente, você é obrigado a ler o editorial do jornal Estadão, que sempre foi conservador, mas nunca foi burro. Ninguém vai chorar pelo Irã. Como se tivesse o poder de determinar por quem nós vamos chorar ou não, e nos dizendo para não chorar por 170 meninas massacradas numa escola secundária, mais de 700 vítimas civis, sim, só nos primeiros dias do massacre que se deu no Irã. E aí eu até, com o perdão da má palavra, passei a chamar o Estadão de o escrotidão. Porque qual é o limite de uma mídia que diz uma coisa dessa? Ela está interessada na humanidade, na paz? Juca, é muito revelador esse título, né? Porque ele diz: ninguém vai chorar pelo Irã. Né? Veja, o Estadão está revelando algo que a gente sabe. Essa guerra não é contra o governo iraniano. Essa guerra é contra o país, é contra o Irã. Né? É o Irã que Israel já estava dizendo isso na sua mídia, no Haaretz, tem inúmeros matérias, reportagens em que isso estava sendo abertamente declarado. Israel quer o caos no Irã. Ele quer que o Irã deixe de existir, que o país deixe de existir, porque é a maior resistência, a maior fronteira, a barreira contra o expansionismo israelense no Oriente Médio é o Irã. E não é só o governo, é a existência desse país poderoso, forte, de tantos, 70 milhões de habitantes, já faz tempo, eu não me arrisco a dizer hoje qual que é o número atualizado, porque eu não tenho em mente, mas de tantos e tantos milhões de habitantes, com 70% da população jovem, essa potência que é o Irã na região, a guerra é contra o Irã. Então o Estadão, na sua perversidade, né, porque é matéria editorial após editorial que realmente nos choca toda vez, ele simplesmente crava o martelo exatamente no ponto, quer dizer, a guerra é contra o Irã e ele quer que ninguém chore pelo Irã. Né? É exatamente isso. Aí, infelizmente, eu acho que vai ser a minha última pergunta, mas fique tranquila, temos tempo. Você diz, e eu estou de pleno acordo, Israel, se puder aniquilar o Irã completamente, fazer com o Irã o que fez a faixa de Gaza e depois fazer um resort, fará. Mas, em contrapartida, o Irã também não aceita a existência de Israel, quer tirar Israel do mapa? Ah, sim, Juca. A retórica do governo iraniano, né, do governo autoritário iraniano, é uma retórica anti-israelense que vem há décadas também, né, desde a Revolução. E veja,
foi um governo que sempre foi, né, desde o começo, pró-palestino. Então, sempre na sua retórica, na sua fala, e também em ações como financiamento ao Hamas mais recentemente, vem se colocando como denúncia da ocupação israelense, denúncia de Israel, né, de ser um Estado criado sobre as ruínas da sociedade palestina, o que, tecnicamente, Juca, não está errado. Né? Se você for em cada centímetro do território de Israel, tem restos de sociedade palestina sob os escombros de 1948, né? Foram 530 vilarejos apagados do mapa. Significa que alguém hoje tem que defender o fim de Israel? Não, não é a solução. Tem um país, uma sociedade, você poderia, talvez, o regime iraniano, elaborar isso na forma de, transição do governo para um governo democrático de todo, mas não, é um governo autoritário que usa uma retórica inflamada. Mas o importante, Juca, é que o Irã não cometeu nenhum ato de agressão contra Israel. Não provocado, né? Não estou dizendo depois de ser atacado, ele revidou. Mas isso é que é importante. A gente não pode justificar ações de países em função de retóricas. Né? Gamal Abdel Nasser, do Egito, que, aliás, foi atacado por Israel em 56, foi um ataque brutal que Israel fez contra o Egito, matou muita gente com tanques nas ruas, com aviação. Nasser também tinha uma retórica insuflada, considerada antissemita. Isso é motivo para começar uma guerra? O fato de uma liderança de outro país usar uma retórica com a sua população. E quer saber de uma coisa? A população iraniana estava cansada dessa retórica também, do regime, dos ayatolás, né, e do Khamenei, da linha dura, conservadora do país. Estava cansada, isso só jogava contra. Quantos amigos meus, na verdade, são muito mais favoráveis a Israel do que seria de se supor, simplesmente porque ser a favor de Israel, dentro de ser contra o governo. Então, né, como tomar Coca-Cola, né? O jovem iraniano que quer tomar Coca-Cola porque Coca-Cola é banido e Coca-Cola é símbolo dos Estados Unidos. Então, qualquer coisa que seja se revoltar contra a tirania que eles sofrem internamente é feito, né? Mas, então, sim, faz parte da retórica, mas a gente tem que saber distinguir retórica, ações, lei internacional, crime de agressão, senão não tem paz no mundo, né? E, aliás, não tem paz no mundo. Aliás, não tem paz no mundo, e nós temos um país que se julga no direito de ser a polícia do mundo, né, professor? Exato. E aí, realmente, aquela primeira pergunta que eu te fiz permanece, né? Quando é que nós vamos... Né? Quantas guerras terei de vencer para ter um pouco de paz? Né? Já diz a música, a letra de Chico Buarque, com a magnífica interpretação de Maria Bethânia. Professor Arlene Clemecha, muitíssimo obrigado por essa aula que você nos deu. E não perca, foi apenas um acidente, porque realmente vale a pena. Você que nos vê, sabe que voltará a nos ver quinta-feira, 9h da noite, aqui na TVT, na TV Quirimurê, na TVE da Bahia, agora por satélite no canal 555, tem tudo. Tem Juca Kfouri entrevista. Sempre lembrando que 2026 é ano de eleição. Vote bem, vote num democrata.